Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aquele abraço gostoso em cada um dessas pessoas que estão entrando agora para ver esse vídeo. Aquela esperança boa de que coisas melhores estão por vir, com certeza! Legal, pessoal? Aquela energia positiva para você, ok, pessoal? Muito bem. Quem vos fala? Mais uma vez, professor Niltair, professor de literatura, passando aqui para deixar um recadinho, como sempre, sobre a literatura. E hoje, não falando de literatura brasileira, mas vamos falar aí do início, certo, do modernismo no ou em Portugal. Galerinha, é isso aí. Entendendo, pessoal, que esse modernismo, ou esse início, né, pessoal, vamos dizer assim, esse início de modernismo em Portugal enfrentou aí uma resistência da literatura que o precedia, sobretudo, galerinha, dos parnasianos. Dos parnasianos. Lembra que nós falávamos, inclusive tem uma aula lá no meu canal, sobre o parnasianismo, e falando, né, da perspectiva do parnasianismo, que era uma perspectiva totalmente voltado para a arte, certo? Falando ali também do realismo, do naturalismo, enfim, tá? Então, mas nesse modernismo em Portugal, hoje especificamente, nós vamos falar de um ilustre poeta chamado Fernando Pessoa. Em junho de 1888 nasce aí Fernando Pessoa. Esse cara que vai fazer uma diferença enorme na literatura portuguesa. Professor, esse Fernando Pessoa é aqueles que tem vários nomes? Já ia falar, né, heterônimos. E esses nomes são os heterônimos. Mas hoje, especificamente, eu não vou falar dos heterônimos de Fernando Pessoa, muito pelo contrário. Hoje eu vou falar do próprio Fernando Pessoa, chamado aí ortônimo. Uma palavrinha meia, né? Ortônimo, é isso aí, pessoal. Falar dele mesmo, da sua concepção dentro da literatura. E a literatura de Fernando Pessoa, ela tem uma data marcante, que foi em 1915, com a revista Orfeu. Ali não só ele, como outros poetas também, ventilou ali as suas ideias, né? Que eram ideias totalmente diferentes daquela perspectiva parnasiana, mas aí eu tenho uma literatura patriótica, por isso que eu tenho aí tem uma obra de Fernando Pessoa, entendendo que ele tem de um lado a lírica e do outro lado a épica, né? E eu tenho um livro chamado Mensagem, que ele vai trazer essa perspectiva em algumas situações, sim, nacionalistas. Esse nacionalismo, pessoal, que nós vamos perceber, por exemplo, na primeira geração do modernismo no Brasil. Então nós não chegamos no Brasil, nós estamos em Portugal, falando de Fernando Pessoa. Então, eu vou ler um texto com vocês hoje, né, onde Fernando Pessoa ele vai trazer uma perspectiva sobre o seu eu, né, que é um texto muito conhecido de Fernando Pessoa, que chama-se Autopsicografia. Observe que o próprio título, né, já dentro de uma perspectiva psicológica, é algo que volta para si. Que volta para si. A ideia de escrever o poema, né? E nesse poema, ele vai fazer literalmente uma análise da figura do poeta, né? Uma análise totalmente subjetiva da figura do poeta. Segura aí, vamos ler esse texto. Ouça, olha que legal. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor
a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Observa que o poeta, ele vai fazer uma análise subjetiva do seu eu. Aí você fala, professor, quando eu já li esse texto, e eu li lá assim, o poeta é um fingidor que finge tão completamente. Professor, o poeta, ele é mentiroso? Não, galerinha. Ele está dando voz ao eu lírico, ou seja, a liberdade que o eu lírico tem, né, em traduzir a sua perspectiva subjetiva da vida, certo? Então, essa liberdade, essa análise da figura do poeta, que o poeta tem a liberdade de passear por outros viés, que não seja aquele viés voltado para a concepção realista. Então, o poeta, ele tem a liberdade de escrever aquilo que deveras ele sente, mesmo que aquilo ali não seja uma concepção de verdade absoluta. No início, olha que interessante a primeira estrofe. O poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, dá a entender que ele não consegue discernir mais o que é verdade, né, e o que é mentira. Ou seja, o que é ser escritor, Fernando Pessoa, e o que é escritor poeta. Então, o poeta aqui tem uma conotação totalmente diferenciada. O que vocês têm que entender é a liberdade que o poeta tem de se expressar, né? E essa autopsicografia, pessoal, essa autoimagem que ele tenta revelar, entenda que não é a revelação de uma outra pessoa que vai se chamar de heterônimo lá na frente, que nós vamos trabalhar alguns heterônimos posteriormente, mas a própria pessoa, o próprio ser de Fernando Pessoa. E o interessante, não esqueça, pessoal, que é a liberdade que ele quer ter de se analisar. Por isso que essa revista Orfeu é um marco muito forte para a literatura portuguesa, porque de repente eu saio daquela restrição, né, parnasiana e entro numa liberdade de existir. Ok, pessoal? Tranquilo? Então aí está o início do modernismo em Portugal, né? Na ilustre pessoa ilustre Fernando Pessoa, isso aí mesmo, galera. Aquele abraço no coração de vocês e sucesso